Oi! O vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do temporal que atingiu ontem aqui a ilha, uma parte de Porto Alegre e as cidades vizinhas aqui e também boa parte do Rio Grande do Sul. Durante este vídeo de hoje vou mostrar algumas cenas para vocês de como ficou aqui a ilha, de como ficaram as cidades aqui próximas e vamos conversar um pouco sobre se nós realmente estamos preparados para enfrentar esse tipo de situação, o que podemos fazer para a gente estar melhor preparados, não só para nós, mas para ajudar os outros também. Vamos lá então? Oi! Espero que esteja tudo bem com vocês por aí. Por aqui está tudo bem, graças a Deus, aqui na nossa casa. Mas levamos um susto muito grande ontem com esse granizo que atingiu aqui nosso estado e a nossa ilha também. Então eu pensei, vou gravar meu vídeo hoje falando sobre isso, né? Porque eu sou apenas uma dona de casa que tenho aprendido muito, muito mesmo. Depois da enchente de 2015 para cá, eu aprendi muitas coisas e tenho estudado bastante coisas, conhecido muitas pessoas que também são pessoas que estão me ensinando muitas coisas e ganhei muitos amigos que compartilharam suas histórias e um pouco do que eu estou aprendendo eu quero compartilhar com vocês hoje aqui nesse vídeo. A Ilha da Pintada, ela fica bem perto aqui de Porto Alegre. Somos muitas pessoas que habitam aqui nessa ilha. É um lugar bem pequenininho, em vista de muitos bairros de Porto Alegre, mas os moradores daqui, a maioria, se conhece desde criança. Então, quando acontece uma coisa com alguém, a gente vibra, se é uma coisa boa, e se é uma coisa triste, todo mundo fica triste. Ontem eu passei o dia todo limpando a minha casa, a cozinha, a função aqui, e acabou que eu nem vi a previsão do tempo, de que estava para chegar esse granizo. E quando foi 7 horas da noite, por volta disso, eu entrei ali no quarto e falei, gritei de lá, olha, tá dando um barulho muito grande na rádio, tem as antenas da rádio aqui atrás da nossa casa, né? E daí eu falei, olha, vai dar um temporal, porque tá dando um vento muito forte nas antenas, eu tô ouvindo barulho. E logo em seguida começou a cair um barulho de pedra, assim, que pareciam uns tiros. Uma coisa muito forte, muito forte. E aqui onde eu moro é uma casa bem grande, né? Então ficou, aquele barulho era ensurdecedor. No mesmo horário, no mesmo momento, eu comecei a orar e pedir misericórdia, porque na minha casa, em novembro, a gente foi atingido por um vento que tirou, não o telhado, movimentou o telhado, que era de barro, e aí o vento entrou por baixo das telhas e derrubou o forro. Isso já não foi a primeira vez, no outro verão também tinha acontecido isso. Então é uma coisa muito desagradável, eu fiquei muitos meses com a casa toda fora do lugar, muita sujeira, né? Por mais que tudo fosse novo, que a gente se mudou para cá em 2019, a sujeira embaixo de um forro sempre cai para baixo. Então é um prejuízo e muitas coisas a gente não tem como prever o que vai acontecer, né? A gente não sabe o que fazer na hora. E assim aconteceu na enchente de 2015. A enchente de 2015 havia tido uma enchente em julho, e daí até vou fazer um vídeo contando da enchente de 2015, eu tenho muito material, muitas fotos e uma escola. A enchente de 2015, para mim, moradora aqui da ilha e vendo enchente desde criança, para mim foi uma escola de vida. Então, eu sei que essa situação não é fácil. E quando eu orava ontem, eu não pensava em mim.
porque eu sabia que a gente tinha tido essa bênção de ter trocado o telhado em fevereiro, né, março, acho que foi comecinho de março que a gente trocou o telhado. Então, por mais que o barulho fosse assustador, eu pensei, não vai atingir, né, aqui assim de quebrar, eu acho, porque a velocidade do vento a gente não prevê. Mas no mesmo instante a minha filha gritou: "Mãe, estourou a janela". E daí a gente correu lá para ver. Parecia barulho, parecia furos de tiros. O barulho era muito forte, mas abriu uns buracos no vidro da janela, que foi bem grande, né? Ela estava sentada embaixo, ela estava com aula de noite. E aí aquilo ali me assustou. Eu disse, graças a Deus que tinha cortina, porque a cortina protegeu ela, porque foi bem embaixo da mesa que ela estava estudando. E aí, mas eu não conseguia pensar na minha casa. Eu pensava na casa das outras pessoas. Eu pensava na minha mãe, eu pensava no meu irmão, eu pensava nas pessoas com casas com telhado mais frágil. Eu pensava em todo mundo ao mesmo tempo e eu orava, e eu sei que quando uma coisa acontece assim, é difícil uma pessoa só ser atingida, muitas pessoas são atingidas. E nesse tempo de 2015 para cá, né, e ontem me fez lembrar, e eu tô pensando muito nisso desde ontem, a respeito de que na enchente de 2015, aconteceu coisas com muita gente aqui na ilha, né? Todos fomos afetados direta e indiretamente em 2015, porque foi uma das maiores enchentes enquanto eu tô, acho que foi a maior enchente depois de que eu nasci aqui, né? Eu tô com 46 anos, foi a maior enchente. Mas aí os rios já estavam cheios dessa primeira enchente de julho, e aí a de outubro, que começou a encher água dia 12 de outubro de 2015, que foi que transbordou e realmente veio muita água e ficaram dias vindo, ficamos dias sem luz e tudo mais. Me veio à memória uma família. Um amigo meu, ele me ligou e disse, Catinha, a comida da minha mãe molhou todinha no armário. Minha mãe perdeu toda a comida. E aquilo eu disse, mas como? Ele disse, sim, porque a água veio pelo lado do banhado. E a minha mãe ficou em pânico, porque a água veio crescendo o volume, e ela atingiu a pia, e a comida estava no balcão da pia, e molhou toda a nossa comida. Claro, tu sabe que uma água da enchente, tu não tem como comer as coisas, porque é uma água poluída. E aí eu fiquei ouvindo os relatos daí de outras pessoas, que desde julho de 2015 até outubro, a gente também acolheu, graças a Deus, Deus nos permitiu acolher uma família na nossa casa. Eu ouvi muitas histórias deles, a casa deles, quando eles acharam que a água baixou, a casa caiu, o assoalho dentro do banhado, já tinha molhado o colchão com aquela água muito suja. Então eu vi muita coisa e eu vivi muita coisa, eu coloquei toda a minha força, todo o meu amor em 2015 para ajudar, né? No que precisasse aqui onde eu moro, porque agora onde eu moro não vem água da enchente. Mas eu cresci na enchente, né? E muitas pessoas ajudaram a minha mãe quando a gente era criança. E eu gostaria de poder fazer isso, então em 2015 eu pude retribuir todo esse amor que eu tive enquanto eu era criança. E ontem me veio isso na cabeça, porque nesses grupos que eu participo, né, de conservas, meus grupos das minhas amigas, se fala muito em pessoas que estão querendo mudar da cidade para o interior, então eles ficam pensando como é que eles vão fazer para se mudar para lá, o que tem que ter, e eu não preciso me mudar daqui para o interior, porque a ilha já é uma cidadezinha do interior, né? Só que, claro, estamos na beira do rio e temos todos esses contratempos, mas a gente mora aqui porque a gente quer, a gente mora aqui porque a gente ama esse lugar, a gente mora aqui porque a gente ama as pessoas. Eu não gosto que fale mal da minha ilha, eu sou apaixonada por esse lugar e eu não me vejo morando longe em outro lugar. E aqui tem uma história desde que eu nasci, eu poucas vezes saí da ilha, eu quase não viajo, então eu amo esse lugar. E para mim, tudo que acontece aqui de ruim, como eu falei no início,
me toca profundamente, porque são pessoas que eu conheço, ou pessoas que eu cresci junto, ou parentes, porque aqui quem não é parente é amigo, né? Então ontem eu fiquei pensando, eu comecei a receber vídeo das casas com goteira, uma goteira marrom, uma água suja escorrendo em cima dos computadores, em cima das camas, em cima das pias, em cima da mesa, o chão alagado, panelas pela casa, bacias pela casa e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu li um relato da Jana, que é uma amiga minha, conhecida aqui da ilha. Ela disse assim: a gente leva um tempão para adquirir as coisas, uma vida toda para adquirir as coisas, e em 5 minutos a gente perde tudo. E eu pensei, nossa, isso é verdade, né? A gente sempre sabe que Deus, ele é soberano e está acima de qualquer coisa, mas a gente tem as nossas provações, a gente vai passar por momentos difíceis, né? Então, eu fiquei ali, né, lembrando de todas essas amigas dos grupos, esses amigos, pessoas que eu amo, que eu convivo, que eu oro, que eu conheço e que estão sempre passando uma instrução: ó, compra a lona, tem a lona em casa, eles dizem, né? Compre corda, tenha corda em casa. Ó, tenha telhas, porque vai vir a temporada de chuva. Tenha sempre umas telhas sobressalentes na tua casa. Tenha cola para uma emergência. Mas ontem isso veio assim, e hoje o dia inteiro, porque daí ontem de noite eu tinha uma consulta marcada e hoje de manhã eu também tinha consulta para ir. Cheguei agora 3 horas da tarde em casa e só pensando nas pessoas e tudo que a gente passou de ontem para cá e olhando as fotos e as coisas que estão acontecendo e ouvindo o relato das pessoas e os ensinamentos dos meus amigos dos grupos do Brasil inteiro, gente que não é do Brasil, né? Que a gente vai conversando, vai aprendendo com eles. E aí eu me passou um filme. Nossa, assim, passava as coisas na cabeça, as instruções, né? Tipo, tenha água em casa, tenha água em garrafas PET grande de 5 litros, tenha algo para te limpar a água. Eu penso, tá, deve ser eu e toda a população da ilha, né? Mas a gente tem um rio aqui. Sim, mas em 2015, quando a água encheu, a nossa hidráulica, nós ficamos sem luz e a nossa hidráulica, que coleta um ponto, nós somos privilegiados, a gente tem um ponto de captação de águas aqui, né? De tratamento de água de Porto Alegre, aqui dentro da ilha. Mas o rio encheu tanto e a questão de não ter luz, que aconteceu um problema na bomba. E a gente aqui na ilha ficou sem o abastecimento de água, não sei quantos dias, não me lembro agora se foram 7 dias, e o caminhão-pipa que trazia água não podia entrar, às vezes, lá na entrada da ilha, porque lá estava alagado. Na entrada da ilha, que eu digo, a ilha faz divisa com Eldorado do Sul, por um arroio aqui na entrada, mas tem um braço de Eldorado do Sul que acompanha o Rio Jacuí e vem margeando o rio até essa pontezinha que dá acesso para dentro da nossa ilha. E seguindo a nossa ilha, lá no finalzinho tem uma outra pontezinha de madeira, essa aqui é de concreto, né? Mas a outra é de madeira, que daí não passa assim caminhão, lá não vai passar ônibus, mas passa os carros dos moradores, que dá acesso para a Ilha Mauá. E a Ilha Mauá fica bem no retorno, ela é o final da Ilha da Pintada, então ela é todinha lá, a ponta que dá para Porto Alegre, que tu vê todo Porto Alegre, lá todo o gasômetro, toda aquela região. Então, é uma ilha assim que o vento, quando é contrário, na enchente, represa, a água vem vindo pelo banhado, por isso que na casa desse meu amigo, a água, ela cresceu o volume pelo banhado. Então, a enchente de 2015, a gente teve uma enchente que encheu o lado do banhado primeiro, teve outra que vinha pelo lado do rio. Depende de onde era o vento, né, que fazia acontecer essas coisas. E daí eu fui lembrando de ontem para cá, assim, minha cabeça tá, sabe, sem parar. Lembrei das instruções das minhas amigas que guardam os seus alimentos em garrafa PET, que depois elas botam uma cerinha de vela na ponta da garrafa PET
e passam uma fitinha isolante para que não entre água, para elas não perderem mais comida, porque são trabalhadoras, são homens de família que trabalham, compram seus alimentos, às vezes pegam enchente, pegam deslizamentos, porque teve vários deslizamentos, que as casas foram afetadas por barro, e aí eles são pessoas que estão sempre se preparando, não vou dizer assim que é pro apocalipse, né? Não é isso, porque a Bíblia nem nos ensina essas coisas, né? As pessoas que usam muitas vezes essa linguagem, mas para episódios como este que a gente passou ontem, sabe? Se a comida do pescador, meu pai foi pescador, a vida inteira ele levava uma caixa de madeira feita de compensado dentro do barco, e ali ele tinha os pacotes de massa, de arroz, de farinha de mandioca, das coisas que ele comia, né? Se hoje meu pai fosse vivo, eu ensinaria meu pai a levar a comida dele para a pescaria dentro das garrafas PET. Porque muitas vezes molhou, muitas vezes o pão molhou, porque choveu no barco, muitas vezes as ondas do vento batia e molhava, muitas vezes entrava água no fundo do barco e passava, né, ali das proteção que tem no fundo do barco. Então, eu lembro disso, criança, do meu pai perdendo alimentos por causa da água no barco e da chuva. Então, às vezes ele fazia tudo as preparação para ir pescar e botava uma lona, né? Mas eu já até passei por uns primos meus que pescam, que a comida pode ser acondicionada na garrafa PET e se ela não for consumida naquele mês que a pessoa está programada para consumir, na garrafa PET ela vai aumentar a validade. Ela, quando tu tira o ar dela e fecha ela, lacra ela sem o oxigênio ela não vai se deteriorar, né? Ela vai ter uma durabilidade de muitos anos pelas pessoas que eu converso, que nos ensinam, nos passam esse ensinamento, sabe? Então, ontem eu lembrei que eles estão sempre dizendo, tem uma lâmpada de emergência, tenha um aparelhinho, agora tem um aparelhinho solar, eu não comprei ainda para mim, mas eu quero comprar, né? Se Deus me abençoar, eu vou comprar. É uma lâmpadazinha de emergência que ela é recarregável com energia solar e ali vem 5 lâmpadas, é cento e poucos reais, me parece, que elas falaram lá. Então, no curso que a gente fica tendo os grupos para conversar, né? E aí eu lembrei, poxa, quando eu estava voltando da minha consulta médica ontem de noite, eu vi as outras duas ilhas, a Ilha Grande dos Marinheiros e a Ilha das Flores sem luz. E eu pensando, bah, aquele kitzinho que as minhas amigas estão falando que tem que ter, realmente ia fazer diferença para muita gente agora, porque tu imagina a chuva caindo, aquela água suja dos telhados, caindo para dentro do forro, que já tem poeira, e caindo por cima de tudo dentro de casa, né? Porque foi uma chuva de pedra que a gente não tinha visto. Eu já vi chuva de pedra aqui, mas como a de ontem eu não tinha visto ainda, né? Então, fiquei pensando nisso, fiquei pensando nos documentos, né? Quando eu falei com a mãe disse, não tem lugar aqui para nada, tá tudo molhado, a minha cama. Daí eu disse, mãe, vem dormir aqui, mas as pessoas de idade, elas têm esse costume, né? Não, já virei a cama de um jeito aqui que vai dar para dormir. Não te preocupa. Eu disse, mãe, vem para cá. Não quero ir para tua casa, eu vou ficar aqui na minha casinha. E ficou lá, né? Com todos os problemas que tava molhado e tudo mais, mas ela achou um jeito de ficar lá. Mas aí o documento, né? O documento das pessoas, os remédios. Então, as dicas que são: ponha seus documentos num pote fechado, ponha suas medicação num pote fechado ou num balde desses de nata ou desses de arroz, enfim, mantenha os documentos protegidos. Se forem fotos, fotografias, coisas assim, a umidade, agora a gente está passando pelo inverno aqui no Rio Grande do Sul, tem muita umidade, mantenha os álbuns em lugares fechados, caixa de isopor, baldes, tudo que é coisas assim de plástico que
possa proteger da umidade. Tudo isso a gente vai conversando dia a dia com as pessoas, às vezes as pessoas não dão bola para isso, sabe? Ah, é bobagem que tu tá falando. Ai, o que tu tá falando de conserva? O que tu tá falando de aprender a fazer comida em vidro? Só que a comida na geladeira, quando falta luz, e tu fica um dia sem luz, 2 dias sem luz, tu perde. Se tu sabe fazer a conserva, se tu tem os vidros limpos na tua casa, tu faz tu vê o que tá na geladeira ali que é perecível, e daí tu tem as tuas receitas e tu vai fazer alguma coisa com aquela comida para não perder. Isso eu aprendi em 2015, quando eu vi pessoas com um freezer lotado de comida sem ter luz na ilha, muitos dias, não foi um, foram 7, não me lembro, mas foi muitos dias. E as pessoas não tinham onde carregar o celular, não tinham. A gente tinha um gerador que Deus nos deu, graças a Deus. Deus nos deu o gerador e a gente usou e pôde abençoar muita gente com aquele gerador naquela enchente. E apesar de que hoje o óleo diesel está um preço bem carinho, e o nosso gerador, no caso, tanto a gasolina quanto o diesel, né? Nosso gerador é a gasolina, mas tem pessoas que têm a diesel. Os dois são caros e o gerador consome muita gasolina. Mas a gente fez a gente ligou o gerador e a gente jogou extensão para casa de 3 pessoas, né? A vizinha do lado, a minha cunhada que não estava em casa, mas ela emprestou a casa, então tinha pessoas na casa dela, a gente jogou uma extensão para eles lá, para distrair, para olhar uma televisãozinha, né? Porque as pessoas de idade pensando que a sua casa tá lá cheia da água e sabe-se lá quando a água ia baixar e quando a luz ia voltar. Então a gente teve essa oportunidade de abençoar, né? Eu ligava um pouco a geladeira de um, desligava a nossa, ligava a deles, ligava um freezer nosso, desligava outro. E assim a gente foi, emprestamos também para a vizinha da frente, né? E até que a outra vizinha daí comprou um gerador para ela no outro dia, daí já não precisou mais, aí ficamos em 3 casas, antes estávamos em 4. Então, tudo isso a gente aprendeu, né? A compartilhar, a dividir. E aí eu olho para hoje, a gente não tem previsão de enchente agora, né? Se bem que tem chovido bastante, os banhados estão cheios, o rio estava cheio, e a gente nunca sabe, na verdade, né? Quando pensa que não vai ter enchente, tem. Então porque também não depende da chuva que cai aqui, a chuva, a enchente para nós, é a água que cai lá nas cabeceiras do rio, e aí elas vêm desaguando todo o Jacuí e vêm para ir para a Lagoa dos Patos, que afeta nós aqui. Então nós somos os últimos a ser atingidos. Quando já atingiu São Sebastião do Caí, lá que a água cresce muito rápido em volume lá, daí a gente tem tempo aqui, a Defesa Civil nos avisa, e a gente tem um tempo aqui de uns 2 dias ainda para a água chegar para nós aqui, né? Então essa é sempre o nosso termômetro, a gente olha lá como é que tá e vai sentindo como que a coisa vai ser aqui, se vai ser pouca, se vai ser muita, sempre com o fator vento, porque se o vento é o contrário, ele segura a água lá na lagoa e daí faz com que a água represe aqui, e aí a coisa fica difícil. A gente sempre vai nos pescadores bem antigos, né? Esse ano nós, infelizmente, ano passado perdemos o seu Siliquinha, faleceu, era um amado, um pescador antigo, muito experiente. Toda vez que tinha função de enchente, eu ia na casa dele. Seu Siliquinha, como é que tá? Como é que vai ser? Como é que é isso? Ele dizia, não, o vento tal, tá assim, porque se continuar assim, vai acontecer isso. Não vai... E era certinho. A experiência dos antigos é uma escola para nós. Então, assim, né, não fomos os únicos atingidos aqui na ilha. Claro, o Rio Grande do Sul, muitos lugares, muitas casas, milhares e milhares e milhares, cidades assim, Canoas, parece assim que era tudo plástico, tudo retorcido, as imagens que eu via hoje de manhã, e aí só vem na minha cabeça os ensinamentos, né, pra gente se acordar, porque as coisas estão acontecendo, e muito mais coisas ainda vão acontecer, porque tá escrito que muitas coisas vão acontecer antes de que Jesus volte, né, muitas dores, muitos sofrimentos, muitos problemas. E aí a gente fica pensando, né, se a gente está preparado,
Se a gente está preparado, a gente pode ajudar outras pessoas. Se a gente não está preparado, a gente é mais um desesperado que vai ir para a fila com um problema, seja para a fila do médico, com ansiedade, com mal-estar, com depressão, seja lá o que for, pânico, né? Porque a pessoa não dormia a noite inteira, com barulho do vento, com pânico de vento, sabendo que está perdendo tudo, sabendo que não tem dinheiro para repor uma telha, indo para a fila no outro dia com frio, com chuva, aguardando, ligando, pedindo lona, sem sinal, sem luz, sem sinal de internet, né? Tanta coisa que isso é um problema, né? Que se instala dentro de uma casa, uma perturbação. Eu diria assim, uma perturbação dentro da casa. Porque tá tudo bem. Daqui a pouquinho tu olha, teu computador tá vertendo água, tua cama que tu ia dormir, né? Tenho uma amiga que tinha feito cirurgia e ontem ela tava com tudo molhado dentro de casa. Então é coisas assim difíceis, sabe? Da gente ver e não ser tocada, né? Eu coloquei nos meus grupos hoje, quem tem colchão para doar, a gente aceita, porque a gente sabe de muitas pessoas com problemas que estão com seus colchões molhados. E aí, roupa de cama molhada, e daí tá marcando chuva, e daí tá marcando um frio bem intenso. Nós temos uma previsão de neve quinta-feira no Rio Grande do Sul, porque o frio vai vir, né? Claro que se tem frio, talvez não vá ter uma chuva, talvez seque as coisas, mas até lá, né? Então eu tô sempre tentando fazer minha parte, tentando dizer para as pessoas que elas podem ajudar e me sensibilizo muito, não consigo dizer assim, eu vou deitar e vou dormir, aqui na minha casa tá tudo bem, eu não consigo, eu não sou assim, o meu coração é maior do que eu realmente fico tocada, se eu pudesse abrir a cabeça das pessoas e colocar lá dentro, sabe, todos esses ensinamentos que eu tô aprendendo, eu colocaria para que as pessoas não sofressem, para que as pessoas não fossem humilhadas, porque também, né, existem quando tu tá passando necessidade, às vezes, existem pessoas que não estão no bom dia e que te humilham, né? Existem todo tipo de coisa e isso acontece quando a gente não tá preparado. Então, eu tenho essa vontade de compartilhar, né? De ensinar. Vou ensinar uma conserva. Essa conserva tu pode ter fora da geladeira, sem nenhum tipo de conservante, que tu pode comer, tu pode aquecer, tu pode fazer uma sopa, tu pode fazer uma comida para um idoso, tu pode fazer uma papinha para criança, se tu tem ali os legumes na tua prateleira. Se a água subir, não vai molhar, se molhar tua conserva, não vai entrar água dentro do vidro, porque o vidro tá lacrado. A tua comida, tu não vai perder ela, porque ela tá dentro de uma garrafa PET, né? E isso não é para tantos tipos de comida, mas o teu arroz, o teu sal, a tua farinha de trigo, a tua massa, a tua farinha para fazer uma polenta, para fazer um bolo de milho, que mais? Tua farinha de mandioca para te fazer um revirado, para te fazer uma farofa. Essas coisas básicas, eu não tô falando de comida cara, eu não tô falando de coisas caríssimas, eu tô falando do básico. Tu ter algo na tua casa básico para momentos difíceis. Tu ter uma mochila para que uma situação assim, eu tenho a mochila do meu filho aqui, ela tá preparada aqui, eu posso tirar ele. Na enchente de 2015 eu tirei a minha filha de casa. Eu botei ela na casa de outra pessoa, de uma amiga amada, né, que a filha estudava com ela na escola, para eu receber mais pessoas na minha casa. Entendeu? Então a gente também tem essa situação para fazer. E aí tinha horário, o André tinha operado uma hérnia, meu marido, e a gente tinha que colocá-la lá na BR com horário, porque o carro ia passar lá e ia levar ela. E aí corra para ver uma roupa, corra para ver uma sacola, o que tem que levar? Tem que levar documento, tem que levar o uniforme, tem que levar as coisas da escola, material da escola. E aí as coisas estão espalhadas, às vezes tu tá com a casa cheia de gente, tu tá socorrendo, já também te prepara, porque as pessoas, elas ficam transformadas com uma situação assim.
A pessoa só pensa na casa dela, no que está acontecendo, no nível da água, ou quantos furos teve suas telhas, ou como que ela vai dar um jeito para secar tudo que está molhado, como ela vai recuperar, como ela vai fazer para conseguir o dinheiro, para arrumar aquilo ali. Então a pessoa não está com cabeça em ti. A pessoa não, se tu acolher uma pessoa na tua casa, acolha para servir, para ajudar, para te dispor, sabe? Seja um instrumento nas mãos de Deus, que Deus vai nos usar. Porque a cabeça da pessoa é nas suas coisas, nos seus familiares, nos seus parentes, e ela tá ali só protegida na tua casa. Mas a cabeça dela tá para resolver o problema dela. E ali ela fica naquele telefone, se consegue sinal, e falando com as pessoas, e vai na beira do rio e volta, e vai na beira do rio e volta, e vê quanto que tá o nível da água, e a pessoa vai falar com seus parentes, e vai falar com seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, e o assunto é esse, sabe? Então, se tu tem uma mochila de emergência, e tu tens aonde colocar o teu filho em segurança, porque a prioridade é a segurança da tua família. Então, tu tira em segurança, né? Tira, então tu fica tranquilo, tu tem teus documentos ali, teus papéis todos organizados. Então, o que eu passo de dica nesse vídeo de hoje? Vai ficar rodando aí essas cenas, né, que eu ganhei vídeos e recebi fotos de algumas pessoas. Eu disse, não, eu vou compartilhar isso, porque isso vai nos trazer um ensinamento. Tudo se aprende, né? Então, quando der, né? Às vezes eu não tenho dinheiro para fazer algumas coisas que eu quero fazer. Daí eu vou vender alguma coisa. Eu invento alguma coisa e vendo e faço um dinheiro com o objetivo de fazer aquilo, né? Já fiz muita cocada, já fiz muito quindim, já fiz muitas coisas. Merengue, já fiz docinho de caixinha para mandar minha filha para uma viagem de estudos, né? Fiz muito, fiz rifa. Vendi toda a ilha, vendi todo Porto Alegre, muitas pessoas me ajudaram e assim mandei minha filha, graças a Deus, muitas pessoas nos ajudaram, não tem nem como dar nomes, porque muitas, mas eu sempre tentei não olhar assim e dizer, ai, tá difícil, não vai dar, eu não tenho dinheiro, eu não posso. Não, eu penso, isso é importante, então eu vou orar. Se Deus colocar paz no meu coração, eu vou fazer. E eu vou pedir para Ele me dar força. E daí eu vou atrás. E daí eu vou vender coisa, e daí eu vou fazer isso, eu vou fazer um artesanato, né? Eu vou fazer uma propaganda bem grande das coisas que eu quero vender, que eu posso e que eu vou dar conta. E aí eu faço uma propaganda, vendo aquilo no meu produto ali, para aquele tempo, corro, não durmo direito, trabalho, faço até alcançar aquele objetivo. Então, eu, né, graças a Deus, quando fiz muito disso, estava com uma saúde melhor do que hoje. Hoje eu ainda estou fazendo uns tratamentos de saúde e às vezes eu me privo de fazer muitas coisas. Por isso eu falei para vocês, não comprei ainda o kitzinho da lâmpada de emergência, preciso comprar umas lonas, não comprei. Nossa casa já teve esses 2 episódios de entrar água, caiu o forro todo. Então a gente também tem algumas coisas assim que tá na listinha. Mas eu tenho a minha listinha para eu me organizar, sabe? Para eu adquirir algumas coisas que são importantes para mim, para o meu bem-estar, para nossa segurança. Tem algumas coisas que é para mecânica do ônibus, que a gente tem um ônibus que a gente faz transporte escolar, eu preciso ter. Então tá na minha listinha, né, que eu quero comprar para ter em casa, para não ter que toda hora que acontece um problema tá chamando alguém, tá correndo para mecânico, tá. Então tem umas coisas que eu quero ter. Então assim, a dica de hoje, faça sua lista do que você acha que vai deixar você preparado para enfrentar melhor uma situação assim. É lâmpada de emergência? É vela? É liquinho? É aqui, né, lampião, sei lá o que, para acender, fazer luz? É água? É ter um pouco de água em casa? É ter uma caixa d'água? É ter uma mochila de emergência, uma sacolinha, é ter um cobertor dentro de um protetor, ou 2 cobertores dentro de um protetor de plástico, para que se acontecer alguma coisa, a tua roupa tá protegida, é ter lonas para botar por cima dos roupeiros na hora de um temporal, que nem eu tive que colocar por toda a casa no outro ano que deu isso. Nós tiramos todos os nossos cobertores do roupeiro para segurar a água,
botamos todos no chão na hora do temporal. A gente, graças a Deus, estava em casa, porque também pode acontecer disso acontecer e a gente nem tá em casa, né? Então, o que é prioridade para te preparar e te deixar mais tranquilo no momento do caos, como foi esse granizo aqui ontem, né? Eu compartilho com vocês isso. E se eu puder compartilhar com vocês o que eu sei, será uma honra, será uma bênção, será um prazer. Quero que vocês comentem no meu vídeo aí embaixo o que vocês fazem, o que vocês querem que eu compartilhe com vocês que eu tô aprendendo. E se esse vídeo foi importante para ti, curte, comenta ali, compartilha com alguém, tá? E eu desejo que Deus abençoe, que Deus nos guarde, continue a nos guardar e que Ele nos dê sabedoria, crescimento para a gente estar melhor preparado, não só para nós, mas também para ajudar outras pessoas quando essas coisas acontecem. Não só aqui na nossa ilha, mas em vários lugares, onde cada lugar tem os seus problemas, né? Então, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Queria fazer uma live, né? Daí eu disse, eu nem tenho tantos inscritos ainda para fazer uma live, né? E daí eu achei melhor gravar o vídeo, tá? Mas quando meu canal crescer um pouquinho mais, eu vou fazer live, sim. Vou contar muitas experiências que meus amigos me contam, compartilham, me ensinam, para que vocês saibam dessas experiências e a gente cresça junto. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.